Pai Senhor, meu irmão, eu estou aqui na Praça dos Açorianos. Ela fica na Cidade Baixa. Cidade Baixa, ele é um bairro que assim que termina o bairro Centro, inicia este bairro. Tem um monumento aqui atrás dos açorianos. Foi uma equipe de pessoas imigrantes que vieram para o estado do Rio Grande do Sul. E aqui o estado, em homenagem, criou esse monumento. Atrás desse monumento, você observa que está ali um prédio. Trata-se do centro administrativo da cidade de Porto Alegre. Eu queria falar sobre as 7 maravilhas do mundo antigo. Começa com o jardim suspenso da Babilônia, as pirâmides do Egito, as muralhas da China, o templo de Diana em Éfeso, o farol de Alexandria, o mausoléu de Halicarnasso e também nós temos o Colosso de Rhodes. Esse monumento aqui eu quero deixar com você e quero falar sobre uma das maravilhas do mundo antigo, que é o Jardim Suspenso da Babilônia. Mais propriamente dito, falar sobre a pessoa do Nabucodonosor. Mas antes eu quero ler um texto bíblico que está aqui na carta do amado irmão Paulo aos Gálatas, capítulo de número 6 e o versículo de número 17, que nos diz assim a palavra de Deus: Mas longe esteja de mim engloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, na qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. O amado irmão Paulo, ao escrever essa igreja da Galácia, ele fala que é algo importante. Mas longe de mim esteja engloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, na qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Eu quero dizer para você que a Bíblia diz que Deus abate o soberbo, mas Ele dá graça aos humildes. Você deve lembrar de um moço chamado John Lennon, fez parte de uma grande banda aí na década de 60, né? Ali os Beatles. E certa feita ele está num grande show em algum lugar do planeta e ele disse que eles estavam ficando mais famosos do que Jesus Cristo, certo? Você observa que depois a banda se desfez, um dos moços que fazia parte da banda enlouqueceu. Em seguida, John Lennon está entrando em uma loja na cidade de Dakota, nos Estados Unidos, e ali foi surpreendido por um fã que lhe meteu um balaço. Até hoje ele não sabe quem disparou aquela arma. Então você observa que a soberba dele caiu por terra. Nós encontramos isso muito na história, durante toda a história da humanidade. Você pode observar que nós tivemos aqui um presidente que foi eleito, chamado Tancredo Neves. E o Tancredo Neves, ele disse que antes da eleição, ele disse que se ele conseguisse 51% da Assembleia lá que votasse nele, da Câmara Federal, se votasse nele, ele não precisaria nem de Deus para governar o Brasil. E não conseguiu governar o nosso país. A Bíblia diz que da soberba procede a ruína, da altivez de espírito a queda. O Nabucodonosor, a Bíblia Sagrada nos fala no capítulo 4 que ele teve um grande sonho. E neste sonho de Nabucodonosor perturbou as suas imaginações, a sua mente e os seus pensamentos, porque ele teve um sonho que uma árvore crescia e se tornava frondosa aquela árvore. Aquela árvore crescia tanto que chegava até ao céu e seus ramos eram bonitos. As aves vinham e se aninhavam ali nos ramos daquela árvore. Aquela árvore era tão grande que ela era vista por todos na terra. Ele começou a observar esta visão, a princípio empolgou ele, e ele ficou estarrecido, porque além desta visão desta árvore, esta grande árvore, em seguida aparecia uma voz, um santo do céu que bradava e dizia: cortai a árvore, desgaiai, cortai os seus ramos, e então despecem, deixe apenas o tronco e a raiz. E a Bíblia diz que ele ficou mais perplexo ainda com esta segunda visão, com este segundo sonho, porque agora era um vigia santo do céu, era um anjo de Deus que tinha vindo para dar uma sentença à pessoa de Nabucodonosor, porque ele se achava um homem muito importante, havia conquistado toda aquela região naquela época, o Império Babilônico estava no auge. Aí o que aconteceu com isso? A gente observa que ele chamou os astrólogos, os encantadores, chamou todos os magos ali da Babilônia para que decifrasse esse sonho e trouxesse a sua interpretação. Mas infelizmente nenhum deles conseguiu decifrar o sonho e muito menos dar a interpretação. Por fim foi introduzido à sua presença um irmão chamado Daniel. A palavra Daniel significa Deus é meu juiz. E Daniel foi introduzido à presença dele. E quando Daniel chegou na presença dele, o rei Nabucodonosor disse: és tu, Daniel? Ele havia trocado seu nome para Beltesazar. Aí ele disse: há em ti o Espírito dos deuses santos, porque ninguém tem a sabedoria que tu tem.
E a Bíblia diz que o rei Nabucodonosor contou o seu sonho à pessoa de Daniel, e ao contar o seu sonho a Daniel, a Bíblia diz que Daniel também ficou atônito por um período de 1 hora. Ele ficou perplexo com aquele sonho. Mas por que perplexo? Porque Deus já havia revelado tudo o que ia acontecer com a pessoa de Nabucodonosor. Mas só que Daniel tinha que passar essa informação para o rei. Ele disse: olha, o rei, eu não quero perturbar os teus pensamentos, mas eu quero dizer para ti, em primeiro lugar, que essa árvore que cresceu, que se tornou bonita, que se tornou frondosa e que chegou até o céu, esta árvore que atrai a atenção de todos os habitantes da terra, esta árvore é tu, rei, meu senhor. Mas quanto ao vigia, o santo do céu, que tu viu descer e te entregar uma mensagem, cortar essa árvore, a notícia não é muito agradável, porque esta árvore também é você. Você será cortado, você vai perder o seu reino por algum período de tempo, um período de 7 tempos, ou seja, 7 anos, você vai ficar malhando como um boi, você vai ficar se alimentando como um animal no campo, você vai ser molhado pelo orvalho do tempo. E a Bíblia Sagrada nos diz que quando Daniel contou este sonho a ele, Daniel orientou a pessoa de Nabucodonosor para que se humilhasse, porque se ele se humilhasse, Deus poderia mudar essa história. Durante 11 meses este rei, ele se humilhou, ele realmente entendeu isso. Mas a Bíblia diz que quando fechou 12 meses, fechou 1 ano, está ele neste grande palácio da Babilônia. Possivelmente olhando para este grande jardim suspenso da Babilônia. E ao olhar para esta grande maravilha do mundo antigo, ele se impressiona. E agora Nabucodonosor chega a dizer: mas esta não é a grande Babilônia que eu conquistei com a força do meu poder, com a magnificência da minha capacidade? E a Bíblia diz que na mesma hora, a voz do Senhor, através daquele anjo, bradou para ele. E disse que imediatamente que ele seria tirado. O teu tempo acabou e tu vais ser tirado. E a Bíblia disse que Nabucodonosor agora sai do palácio. Você imagina a cena. Um rei agora, suas unhas se tornando unhas como de águia. Você imagina agora o seu pelo, o seu cabelo se tornar pelo como pena de uma ave. Você já imaginou agora aquela pessoa que se alimentava das finas iguarias? Quando você lê no capítulo de número 1 do livro de Daniel, a Bíblia diz que no 3º ano de reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, sitiou a cidade de Jerusalém, levou os cativos de Judá. E a Bíblia diz que ele orientou a comida que o rei Nabucodonosor comia. Ele orientou para que desse também aos que foram levados cativo ali de Judá. Entre eles estava Daniel, estava Cedraque, Mesaque e Abidênego. Esses 4 homens de Deus que mais adiante se destacaram no Império da Babilônia. Mas você pode observar que eles iam se alimentar da comida que o rei comia, eles iam beber o vinho que o rei bebia, mas Daniel propôs em seu coração em não se contaminar com as finas iguarias do rei. Agora você imagina esse rei que uma certa feita havia designado uma alimentação diária para alguém que tinha sido levado cativo. Agora nem ele poderia comer desta comida. Você já imaginou durante 7 anos o rei Nabucodonosor, ele pastou, comeu no campo como um boi pasta a erva no campo. Esta foi a situação do rei Nabucodonosor, o grande imperador. Você já imaginou o rei sair do seu trono, sair da sua postura em que está e começar a pastar com os animais? Isto chama-se zoantropia, ou seja, um ser humano com comportamento de animal. Esta era a situação da pessoa de Nabucodonosor. Aquele organismo que outrora almejava, desejava comer coisas boas, agora se alimentava, aleluia, das coisas do campo. Você observa aqui como Deus trata as pessoas arrogantes, as pessoas soberbas. A Bíblia diz que Deus abate o soberbo e dá graça aos humildes. Por isso que o irmão Paulo tinha razão em dizer: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, na qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Fica aí, meu amigo, esta advertência a você, que este rei, que Deus tinha entregado muitas nações em suas mãos, tinha dado o poder a ele, um homem que reinou por um período de 43 anos, desses 43 anos, 7 anos, ele ficou malhando como um animal no campo. Que Deus possa abençoar a minha e a sua vida, e que nós possamos seguir os passos de Jesus Cristo, demonstrar o exemplo de humildade, porque a arrogância não leva a nada. Repetindo mais uma vez, a Bíblia diz que Deus abate o soberbo e dá graça aos humildes. O pano de fundo desta mensagem é a humildade.
Eu e você precisamos ser humildes. E uma das formas de ser humilde é reconhecendo que somos pecadores, reconhecendo que o perdão é só por meio de Jesus Cristo. Que Deus em Cristo nos abençoe, hoje e sempre. Amém. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com este meu irmão, este meu amigo do outro lado, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus.